Music foi criado em junho de 2004 com o objetivo de auxiliar e atuar na assistência social de crianças e adolescentes da cidade de Ouro Branco, Minas Gerais. No ato de sua fundação, ela veio com a mentalidade e com a crença de criar uma estrutura onde crianças e adolescentes pudessem atuar em meio cultural. E foi neste momento que surgiu a ideia de criar a banda de música. Vários processos foram feitos durante esse período de 2004 até chegar em 2012, onde a gente conseguiu estruturar a nossa banda. E é a banda que hoje já conta com mais de 30 músicos com instrumentos de sopro, como sax soprano, sax tenor, bumbo, saxofone, clarinete, flauta transversal, entre outros instrumentos. Quando eu tinha mais ou menos 10, 11 anos, já existia, né, a associação aqui na nossa igreja, né, a Associação Ouro Branco pela Vida, só que ela fazia outros tipos de trabalhos, né, trabalhos mais voltados para adultos, né, doação de alimentos. Eu lembro que fazia curso, né, de capacitação para pessoas. E aí veio, né, de outra igreja uma mulher, né, uma senhora, e ela era regente de uma banda. E aí, né, surgiu no coração do pastor, eu acredito, essa vontade de fazer a banda própria da nossa igreja, né? E ao mesmo tempo que ela deu essas aulas de música para fazer a banda de músicos, ela deu aula para fazer uma equipe de crianças, né, e pré-adolescentes ali com a flauta doce. E eu entrei na época, com 10 anos, nessa equipe de tocar flauta doce. No decorrer da experiência que eu tive com um conjunto que eu toquei quando eu era mais novo, veio o interesse de aprender música, né? Hoje eu toco saxofone, que é o instrumento que eu adaptei, que eu optei por fazer parte, né, da parte musical da minha vida. Bom, primeiramente eu queria mais de tecla, de cordas, mas agora, assim, depois que eu vi, né, a banda em si, eu gostei do instrumento de sopro, aí eu quis tocar. Isso é um instrumento, assim, que eu achei muito bonito, aparentemente, e eu gostei muito do som, eu achei ele, assim, mais delicadinho, eu achei que combinava comigo. Toco na banda desde o ano passado, 2020, e desde lá tenho tocado bastante, gostei muito do instrumento, teve muito puxão de orelha, mas é isso que a gente aprende, né? Na dificuldade que a gente aprende. Quando eu aprendi a ler partitura, né? Eu aprendi sobre as notas, sobre o que é música, foi com a flauta doce nesse projeto, né? Eu tinha mais ou menos 10, 11 anos. E aí passou mais ou menos 1 ano e meio, né? E teve uma necessidade, né? E cresceu em mim também essa vontade de entrar na banda, né? As minhas regentes, as pessoas que eram adolescentes, né? Que eram a minha inspiração na época, elas tocavam. Então eu entrei, né, eu fiz um aperfeiçoamento, eu aprendi mais coisas, né, relacionado à música, e eu aprendi a tocar de verdade o clarinete nessa faixa, né, com 11, 12 anos. E aí eu entrei na banda e tô aí. As aulas de música são muito importantes aqui na associação, pois como a gente atua numa cidade de pequeno porte,
as crianças e adolescentes daqui muitas das vezes não têm um acesso à musicalização, à teoria musical, a um instrumento, mesmo que seja um violão ou um instrumento de menor porte. Então a gente veio com esse projeto e a gente atua com aulas semanais, onde esses alunos conseguem compreender a teoria musical, conceitos de campo harmônico, e além disso eles têm a oportunidade de, depois de ter esse conhecimento, entrar na nossa banda. A associação nos trouxe um sonho, né? Hoje a música ela é a arte de manifestar diversos afetos da nossa alma mediante o som. Então a música ela está em todo lugar da nossa vida, né? Tanto no namoro, tanto no casamento, tanto num comprar de um carro, numa viagem que você escuta a música, ela é abrangente, né? Ela é universal. E são pessoas que a gente consegue ganhar muitas pessoas através da música. Então é uma parte muito positiva e eu acho que a música ela é essencial para a vida do ser humano. Que eu conheci essa gama de instrumentos que até então era um mundo que eu não conhecia, né? A música para mim até então era só cantar, né? Eu cantava, eu gostava de cantar, mas eu nunca tinha pensado em tocar. E aí com isso cresceu no meu coração o desejo de tocar. E aí eu permaneci na banda, né? E aí no ano passado, né? Mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, surgiu a oportunidade de eu me tornar maestrina junto com o Ney, né? Que é o nosso maestro hoje. Que eu sabia fazer as notas, mas eu não conseguia tirar o som. Foi com muito treino, né? O Ney me ajudou muito também e eu treinava direto, né? A embocadura, tentava tirar o som das notas e com muito tempo eu consegui. O maior desafio é pegar uma pessoa que não tem ritmo, uma pessoa que nunca tocou na vida, que não sabe nem o que é um instrumento musical e colocar ela para ler uma partitura e poder tocar qualquer música que ela gostar. Hoje a facilidade da música é você escutar uma música no YouTube, ou você escutar uma música na televisão, ou algo no rádio, e você conseguir transmitir o que você escutou num instrumento. Isso acho que é a maior dificuldade para um regente hoje, é pegar uma pessoa do zero, né, uma pessoa que nunca soube o que é música, e colocar ela para tocar um instrumento e desenvolver bem. O primeiro hino que eu comecei na flauta doce foi o 442, se eu não me engano o número dele, né? Isso é até uma coisa que a gente da banda tem. A gente solfeja os hinos, mas não sabe o número, não sabe o nome, não sabe a letra, né? Porque a nossa alegria maior hoje é tocar. E aí, na banda eu aprendi primeiro o 212, né? Que é Os Guerreiros Se Preparam. E aí, com o tempo, vieram vários hinos. Eu acho que assim, o meu maior desafio pessoal foi o hino nacional, né? Com certeza. A gente tocar o hino nacional sempre foi uma coisa que pra gente, musicalmente falando, é mais difícil, mas eu acho que o hino na banda que mais tocou a minha vida, né, porque pra mim o hino, ele tem que tocar primeiro o meu espírito, né, me causar alguma emoção, um sentimento. Aí o hino que eu mais amo, assim, de tocar e que desde o primeiro dia que eu ouvi, eu queria tocar e eu inclusive apresentei ele na minha faculdade uma vez, foi o meu tributo, né, que fala muito sobre isso, sobre a nossa vida ser para Deus, né, nós que somos cristãos, a gente, todos os nossos talentos, todos os nossos dons, tudo aquilo que a gente faz, além de ser para o público, né, para a gente trazer um sentimento bom para o público, primeiro ele é uma adoração ao Senhor, né, então nós como cristãos principalmente, né, como uma banda que tem essa vontade, né, esse desejo maior de adorar o Senhor, é isso, é entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, e com certeza o meu tributo é o hino que mais marcou a minha vida enquanto musicista. No caso, como eu gostei, foi algo que foi prático para mim e eu pude investir na aula de música. Não foi só um sonho para ficar no papel, eu pude realizar. Hoje nós temos aulas de músicas nas segundas-feiras, né? Às 19 horas, de 19 às 21. A gente começa com uma hora de aula teórica, onde a gente vai passando o que é música, quantas partes se divide a música, né? Melodia, harmonia e ritmo. E depois dessa 1 hora, às 20 horas, a gente começa com a parte instrumental,
é onde o aluno ele consegue entender o que é um instrumento, ele aprende a limpar o instrumento, ele aprende a carregar o instrumento, a cuidar do instrumento. Então, assim, afinal de contas, a partir do início que ele adota um instrumento para a vida dele, para aprender, ele vai ter cuidado daquele instrumento para o resto da vida. Então, essas são as aulas que a gente tenta passar para os alunos. É a parte teórica, né? Sem a parte teórica o aluno não consegue desenvolver, e a parte física do instrumento, onde ele consegue conhecer o instrumento, consegue limpar o instrumento, cuidar do instrumento. São essas as nossas atividades hoje nas aulas de música. Eu acredito, né, que assim como eu sou um exemplo, né, de pessoa que entrou aqui desde a adolescência, né, e que estou aqui, permaneço aqui, né, hoje faço coisas diferentes, eu creio que outras pessoas possam fazer isso também, né. A música, ela tem esse poder de transformar a nossa vida, né, e seja isso na área que for, né. Às vezes você está ali aprendendo ritmo e isso te ajuda na matemática, lá na sua escola, né. Às vezes você está ali cantando e aquilo ali te ajuda a ser uma pessoa que pode trazer o bem, né, trazer paz aos corações. Então, para mim, né, eu fico incentivo às pessoas de que elas tragam isso para sua vida, né, tenham vontade de aprender música. Foi muito bom para mim, que eu gosto mesmo. Gosto de tocar, gostei muito das aulas de música. Foi muito bom para mim, me ajudou muito assim no conhecimento teórico, né? Porque até então a gente só conhece os ritmos, assim, mas a gente conhecer a partitura, ter intimidade com o instrumento, é muito bom. Em 2019 a gente teve uma situação que foi, infelizmente, uma calamidade, não só na nossa cidade, mas no mundo inteiro. Mas foi muito boa para a associação. E vocês podem estar se perguntando, mas boa em que ponto? Como a pandemia foi boa? A gente teve que repensar como atuar. Afinal de contas, com a associação e os instrumentos de sopro, a gente ficou limitado, porque a gente não poderia continuar os projetos com as crianças devido à aglomeração, e o instrumento de sopro ele gera resíduo de saliva, então a contaminação seria alta. E aí foi nesse momento que eu entrei justamente como presidente da associação e tive que pensar o que a gente pode fazer diferente para auxiliar na sociedade. A gente continuou com o projeto que a gente já tinha, que é o Celeiro do Amor, onde a gente recebe doações de mantimentos, arroz, feijão, e transforma isso em cestas básicas, onde a gente repassa para outras pessoas na cidade que tenha uma vulnerabilidade econômica. Falando um pouquinho dos nossos projetos que a gente está implementando, a gente viu a necessidade de gerar conhecimento, mas também gerar uma fonte de renda para as pessoas. Então, a gente iniciou, por exemplo, o curso de corte e costura aqui na nossa associação, e onde a nossa primeira turma foi um sucesso, a gente conseguiu atingir todas as vagas programadas, e as meninas estão gostando muito. Então, as alunas que estão fazendo o curso, elas estão tendo a oportunidade de fazer as suas próprias peças de roupa, entender sobre moda, entender sobre composição de roupa, tipos de tecido, e está abrindo a visão delas para meninas que antes não sabiam se elas queriam a costura para um hobby ou para fazer alguma coisa dentro de casa. Hoje já vem falar para a gente que elas querem atuar como costureira porque elas estão gostando. Além disso, a gente tem buscado também o apoio educacional, né? A pandemia trouxe a importância da educação e o quão muitas das vezes a educação está defasada para os adolescentes que vão prestar um vestibular. A gente já está com um projeto para iniciar um preparatório para o Enem, onde a gente vai atuar em todas as áreas de conhecimento com uma metodologia ativa e onde a gente também vai poder incentivar os alunos para eles se destacarem na área de interesse. Então, o nosso intensivo ele vai fazer um mapeamento antes através de atividades diagnósticas, uma prova diagnóstica, e nessa prova a gente vai identificar, de acordo com o que o aluno tem interesse, quais são os conteúdos que ele vai precisar de mais empenho e mais carga horária durante o mês. Então, e além desse, a gente também está com um projeto já implementando de introdução à computação e à robótica. Então a gente está montando nosso laboratório de informática, onde a gente vai atender turmas com até 6 alunos de adolescentes a partir de 11 anos,
na introdução ao mundo digital, através de oficinas, de aulas, de curso, onde eles vão poder aprender programação, aprender a usar um pacote Office, aprender a navegar na nuvem, aprender até mesmo a programar robôs, através de uma disciplina didática, né, uma metodologia ativa, onde eles vão ser forçados ou incentivados a colocar a mão na massa para gerar o próprio conhecimento, através de uma equipe certificada, com pessoas que têm conhecimento. Então, por exemplo, a gente na equipe vai ter um formado em engenharia mecatrônica, pedagogos, e pessoas que tenham condições de estar prestando esse material. O apoio que o projeto, né, esse microprojeto teve através dos BenTVs foi excelente.
para a Associação Ouro Branco pela Vida, pois foi com a verba que a gente recebeu que a gente conseguiu comprar alguns equipamentos que a gente estava precisando, como por exemplo o bumbo e o tarol, que está sendo utilizado nesse vídeo, além de palhetas que são utilizadas no momento aí no clarinete e no sax tenor. E não só isso, né? Só de você permitir contar as histórias dessas crianças que ainda são crianças, adolescentes, e desses que foram crianças e agora contam, né, a sua experiência por estar junto, na frente da banda, isso é excelente. Então a Associação Ouro Branco pela Vida é muito grata aos BeamTVs por proporcionar a gente essa oportunidade de parceria e de investimento, também através da Lei Aldir Blanc.